Amados queridos de Deus, a palavra de Deus hoje para o culto no lar está no Evangelho de Mateus, no capítulo 14. Essa palavra é uma palavra muito forte, meus irmãos, como toda a Bíblia, né? Mas o mais forte aqui nessa palavra está no versículo 31, né? Porque assim, olha, eu vou ler aqui a partir do versículo 22, só para os irmãos acompanharem como é bonito. Essa mesma passagem bíblica, ela está registrada em Marcos 6, 45 a 56, também João 6, 15 a 21. E aqui diz assim, e logo Jesus ordenou que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhes Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, o vento se acalmou. E aproximavam-se do barco e o adoravam, dizendo, é verdadeiramente ele o Filho de Deus. Essa passagem bíblica, irmãos, ela traz uma reflexão muito bela para nossas vidas. Porque aqui nós vemos uma situação de Pedro caminhando sobre as águas. Pedro estava olhando para Jesus Cristo e naquele momento que ele olhava para Jesus, ele caminhava sobre as águas. E outros olhares sobre nossas vidas, quando nós estamos olhando para Jesus, a gente caminha sobre os problemas da vida, né? Dificuldade, luta, todo mundo tem. Mas quando você está focado em Jesus Cristo, o seu olhar é para Ele. E quando você olha para Ele, os problemas vão ficando para baixo. Você vai passando por cima de tudo. Era o que acontecia com Pedro. Só que a palavra diz que Pedro olhou para o mar, olhou para a água estava forte, a ventania era grande. Então logo ele olhou, ele começou a descer. Só que quando ele estava ali afundando, ele estendeu a mão dele e disse, Senhor, me socorre. E olha que Pedro era pescador, nadador profissional. Só que nas nossas vidas, tem muitas vezes, Josué, que a gente não consegue vencer a luta. Você sabe que é forte, você sabe que é inteligente, você sabe que tira de letra, mas tem situações que vêm que é mais forte do que você. É quando você precisa da mão de Jesus Cristo. É quando você precisa que Jesus olhe para você e tenha misericórdia de você. Foi isso que Pedro disse. Senhor, eu sou pescador, eu sou nadador, mas eu estou afundando aqui no meio de uma ventania, no meio de um mar revoltado, no meio de uma situação que eu não consigo sair dela. Eu sei que tem pessoas aqui que estão me assistindo, que estão passando por situações que você já disse mesmo para Deus, Deus, eu não consigo sair daqui não. Se o Senhor não me tirar daqui, se o Senhor não me ajudar, eu não sei o que é que vai ser da minha vida não. Eu não sei o que vai ser da minha vida. E hoje eu estou aqui para lhe dizer, em nome de Jesus, clame por Ele e olhe somente para Ele. Irmãos, não adianta, nós somos crentes, nós acreditamos em Deus, mas há momento em nossas vidas que a gente fica olhando para o problema e esquece de olhar para quem resolve o problema. Sabia disso? Você fica olhando para o problema, mas você de repente começa a olhar a situação e vendo a situação como se você não fosse capaz de resolver a situação. E muitas vezes não somos mesmo. Você já viu aquele adágio popular que as pessoas dizem, engole um camelo, engole um elefante, se engasga com mosquito. Porque tem situações que elas são grandes e você tira de letra, mas tem outras pequenininhas que
Engancha mesmo. Porque são situações emocionais, são situações sentimentais, são situações que se fosse com um estranho você resolveria, mas como é com uma pessoa amiga, uma pessoa que você ama, você tem mais dificuldade para resolver. Não é assim não, Josué? É. Porque a hora você tem o poder para fazer, mas não quer fazer para não machucar, não quer fazer para não causar mais problema, não quer fazer para não ferir o coração. Nessas horas é Deus que entra com a providência, porque Deus consegue resolver tudo de uma maneira que todos fiquem satisfeitos. A visão dessa palavra, Jesus estendendo a mão, Jesus atendendo a oração de Pedro: Senhor, socorre-me, eu estou afundando aqui. É exatamente para a gente entender que quando a gente pede socorro, Ele atende. Mas Ele diz para Pedro: por que você duvidou, Pedro? Você tem muita pouca fé. Ele estava dizendo: que você não ficou olhando para mim, Pedro? Porque você tirou o olhar de mim e ficou olhando para os problemas, Pedro? Para que você ficou olhando para essas ondas fortes? Para que você ficou olhando para a ventania, Pedro? Por que você não ficou olhando para mim, Pedro? Você tinha continuado caminhando nas águas até chegar onde eu estou aqui. Todos nós temos em algum determinado momento da vida essa história de ficar focado no problema. Você amanhece o dia, o problema está na sua cabeça, está no seu coração. Para onde você olha, você está vendo o problema. Você não pode ver um pedaço de papel que fica pensando nas contas, fica pensando nos boletos, fica pensando em tudo. Quem chega perto de você, você já pensa que é mais um problema. Você vive assustado quando Deus está dizendo que Ele resolve a situação. Aleluia! Ele é o Deus da provisão. Ele é o Deus, a palavra de Deus diz que Ele é o Deus do já. Aquilo que para mim e para você é impossível ser resolvido, Ele resolve no estalar de dedos. Eu tenho dito à igreja, tenho ensinado essa igreja, Jesus não precisa fazer força para resolver o seu problema, Ele não precisa. Ele só precisa preparar o nosso coração para receber o que Ele tem para nos dar. Mas Jesus não precisa fazer esforço. Eu tenho que fazer uma força aqui para resolver o problema do pastor Chico. Não, meu irmão. Basta um pensamento. O centurião de Cafarnaum disse: Senhor, não sou digno que o Senhor entre debaixo da minha casa, do meu telhado. Basta uma palavra tua e meu servo será salvo. Olha a fé daquele homem. Basta uma palavra. De Deus basta um olhar. Basta um olhar dele para você. Basta o ouvido dele inclinado para ouvir sua oração. Isso já é o suficiente para ele resolver o seu problema. Você está entendendo, meu amado irmão? Meu irmão, você está compreendendo isso? Às vezes nos prendemos muito nas dificuldades, nos problemas e nos esquecemos daquele que é o galardoador, daquele que vem para solucionar o problema, seja ele qual for. O Deus que tudo pode. Essa palavra ela fala muito comigo, sabe? Porque muitas vezes na minha vida eu fiz isso também, não vou mentir. Muitas vezes eu fiquei pensando no problema. Muitas vezes eu fiquei pensando na dificuldade. Eu olhando para a dificuldade e Jesus bem assim perto de mim, olhando para mim. Às vezes você está pensando no problema, você está olhando para o problema, Jesus está aqui, começa as ovelhinhas do seu lado, assim com a mãozinha no queixo, olhando para você. E Ele dizendo assim: quando é que você vai olhar para mim? Quando é que você vai entender que eu estou aqui para resolver o teu problema? É só dizer: Senhor, socorre-me. Senhor, tem misericórdia de mim. Está entendendo, irmãos? Quando você faz esse apelo, eu ouvi ontem um testemunho que eu disse: como Deus é grande, como Deus é maravilhoso. Uma irmã foi embora para o estado do Rio de Janeiro, morando em Realengo, no fundo da casa do irmão dela. O irmão dela tinha um quartinho lá no fundo, irmãos. Presta atenção nesse testemunho que é forte. Um quartinho no fundo que guardava a bagunça. Ela no interiorzinho veio com o marido, 2 filhos. O irmão disse: olha, tem um quartinho aqui, ó. Arrumou aquele quartinho, pegou aqueles entulhos, jogou num canto, ficou só o espaço da cama, do fogão. Um banheiro muito ruim. E ela ficou morando ali. E o emprego que ela arrumou foi de cuidadora. Foi cuidar de uma senhora, mãe de um juiz de direito.
e foi cuidar daquela situação. Cuidando da senhora, passava o dia inteiro com a senhora e às vezes tinha que dormir lá, porque quando o juiz viajava, o juiz era juiz e a mulher do juiz era promotora. Quando eles viajavam, ela ficava às vezes final de semana inteiro com aquela senhorinha, uma senhorinha já de mais de 80 anos. Mas só ela estava trabalhando, o marido dela vivendo de bico, morando naquele cubículozinho, então uma situação tão triste. E aquela senhora foi se apegando a ela, foi gostando dela. Depois de quase 2 anos no meio daquele sofrimento, a senhorinha disse: minha filha, você mora onde? Ela disse: eu moro num quartinho no fundo da casa do meu irmão, porque eu não posso pagar aluguel, eu moro lá de favor. E E minha filha trabalha aqui, seu marido trabalha em quê? Meu marido só faz bico, às vezes ele vigia carro, lava carro na rua, ele não arranjou nada ainda. E meu filho mais velho fica com a minha filha mais nova para mim poder trabalhar. A senhora disse: é mesmo? É. Aí a senhora disse: minha filha, eu queria conhecer sua casinha, eu posso ir lá ver? Ela disse: a senhora não vai gostar não, mas eu queria ver. Ela disse: então tá certo, peça a seu filho para levar a senhora, porque eu não tenho carro para levar a senhora. Aí o filho dela veio, foi lá, levou a mãe dele lá. Quando a senhora chegou lá, que viu o estado que ela morava, a senhorinha começou a chorar. A senhora de 83 anos começou a chorar. Aí ela disse: não chore não, por que a senhora está chorando? Ela disse: como é que você morando aqui, minha filha, trabalhando tanto, tem toda essa bondade no seu coração? Ninguém vê você reclamar de nada, minha filha. Minha filha, você é uma mulher de Deus. Ela: mas eu sou feliz. Eu morava na roça, sofria muito lá, aqui eu estou bem, graças a Deus. Quando Deus quiser, Ele me tira daqui. Eu estou orando para isso. Quando foi no outro dia que ela foi para a casa daquela senhora, que ela chegou lá, aquela senhora disse: olhe, no final da tarde, meu filho vai vir aqui e vai levar você para olhar uma casa para você morar. Aí o filho dela veio, o juiz, levou ela. Era uma casa que essa senhora tinha mais de 50 casas alugadas. Levou ela na casa, ela olhou: eu não acredito não, a senhora vai deixar eu morar nessa casa, mas eu não posso pagar. Ela disse: não, essa casa é sua, eu estou lhe dando. Deu a casa a ela. Diga aí. E empregou o marido dela para trabalhar junto com ela na casa dessa senhora. O marido toma conta do jardim, toma conta das coisas da casa, e ela toma conta da senhora. Quando ela me contou isso e mandou o vídeo da casa dela, onde ela está morando agora, a casa toda mobiliada, com tudo, ganhou com tudo. Ela disse: pastor, só geladeira tem 2. Eu disse a ela: minha irmã, Deus é muito bom, Deus é muito fiel. Sabe por quê? Porque você não ficou olhando para a sua pobreza, você não ficou olhando para o seu barraquinho se lamentando, você ficou olhando para o Deus que poderia tirar você de lá. Olha como Deus é grande. Eu tenho visto tanto testemunho assim. Quando você está olhando para Deus, Deus faz coisas extraordinárias. Deus faz coisas extraordinárias. O negócio é olhar para Deus. Não olhe para a dificuldade, não olhe para o problema, não olhe para aquilo que está diante dos seus olhos como dificuldade. Olhe para aquele que resolve as dificuldades. E quando ela voltou, que chegou para o irmão dela e contou, o irmão dela disse: eu não acredito não. Ele disse: ganhei uma casa, eu quero que você vá lá conhecer. O irmão dela disse: então vou arrumar uma caminhonete para levar suas coisinhas para lá. Ela disse: não precisa levar nada, lá tem tudo, do bom e do melhor, meu irmão, tem tudo. O irmão dela foi lá com a esposa dele, com a cunhada dela, ver. Quando chegou lá, olhou para ela e disse: verdadeiramente Deus é na sua vida. Recebe essa palavra aí que eu vou profetizar agora. Eu vou profetizar na tua vida, na sua vida. Você que está aqui comigo agora, eu vou profetizar, eu vou dizer que você vai ouvir essa palavra sair da boca das pessoas que estão vendo você passando dificuldade, que estão vendo você passando por luta. Você vai ouvir essa pessoa dizer isso: verdadeiramente Deus é na tua vida.
Recebe, meu irmão, essa palavra. Você vai ouvir essa pessoa dizer verdadeiramente: Deus é na tua vida. Deus é na tua vida. Sabe quanto vale a casa que a mulher deu para ela? Vale mais de 1 milhão a casa que a mulher deu para ela. Mais de 1 milhão ela ganhou de presente. Quem deu foi a mulher? Foi, mas quem mandou ela dar? Quem tocou no coração dela? Quem foi que levou aquela mulher lá no barraquinho, não é nem barraquinho não, lá no quartinho, no fundo da casa do irmão dela? Quem que levou aquela mulher rica, poderosa, mulher de um desembargador, que já viúva, foi lá olhar aquele barraquinho, uma mulher com 83 anos, foi lá olhar aquele barraquinho? Quem foi que levou ela lá para ver com os olhos dela a situação que aquela mulher que trabalhava para ela, morava naquela situação, chegava na casa dela, nunca reclamou, nunca chorou, nunca murmurou, nunca disse nada, somente servia a sua patroa com alegria, seu sorriso no rosto, a felicidade, porque sabia o Deus que ela tem. Quem que levou lá? Então você vai ouvir isso. Verdadeiramente Deus é na tua vida. Eu estou profetizando no nome de Jesus. Nós estamos numa quarta-feira profética. Eu estou profetizando no nome de Jesus Cristo. E eu já estou orando hoje, agora, orando pelo Gabriel. Gabriel da casa do Pai vai pregar hoje na quarta-feira profética. Há 70 dias atrás ele estava na boca de fumo, sujo. A mãe dele foi buscar ele lá e trouxe ele para a casa do pai. Lembra do depoimento dele? Meu filho, vamos. Ele disse: mamãe, eu não posso ir não. Eu não posso, mamãe. Eu não posso, já dei trabalho demais para a senhora, mamãe. Eu não posso ir não, mamãe, que por causa de mim a senhora e minha avó estão tomando remédios, mamãe. Eu não posso ir. Eu não posso fazer isso com a senhora não merece isso. E a mãe dele disse: vamos, meu filho. Você não vai para a minha casa, você não vai para a casa da sua avó, você vai para a casa do pai. E hoje ele vai estar pregando, eu imagino a mãe dele lá na cidade dela, lá depois de Natal, a esposa dele, a vozinha dele, o padrasto dele, acompanhando Gabriel pregando hoje num culto, no segundo maior culto da Pão da Vida, da igreja sede, pregando no segundo maior culto da igreja sede, ela acompanhando, olhando lá e lembrando daquele dia que ela chegou lá e ele estava naquela boca de fumo. E ela vai dizer: Deus, meu Pai, como o Senhor é grande, como o Senhor é maravilhoso. Recebe essa palavra, tem mudança chegando. Tem novidade chegando na tua vida, tem bênção de Deus chegando para você. Eu estou profetizando. Tem bênção de Deus chegando, tem sonho se realizando. A mão gloriosa, poderosa, soberana de Deus está estendida sobre a tua vida, para te abençoar, para te levantar, para te dar vitória, para mostrar para todos que Ele é na tua vida, e todos vão dizer: Deus é na tua vida. Isso aí é Deus purinho. Eita glória! Você vai ouvir pessoas que falam mal de você dizer: Deus é na tua vida. Deus é na tua vida. Você recebe essa palavra? Deus é na tua vida. Não tire os olhos de Jesus Cristo, porque você vai cantar: valeu a pena esperar.